Bom, o clipe de Suave, a ideia veio através de uma fita cassete que o Fred tinha. Com o Tobé ainda cantando, eu não lembro se a gente gravou na casa de alguém, né? E essa fita cassete foi a pedra fundamental do que veio depois, do arranjo novo, da forma como a gente a gravou. E como ia fazer 1 ano da morte do Tobé, a gente decidiu que talvez daria certo a gente tentar reunir o Rock Viola com os remanescentes e tal. Foi feito assim, em cima da hora, né, graças a um trabalho do nosso amigo Kenny. Começamos a gravar aqui no estúdio, né? Tivemos que lembrar da música, né, porque a nossa memória musical é bem péssima. E o Feio não estava, né, nessa gravação, ele estava viajando. É porque eu não estava, né, não estava na cidade. Acho que para todos nós foi emocionante. No começo foi meio complicado para vir à tona de novo, então os caras estavam meio enferrujadão, tal, aquele negócio todo. Sol sustenido. Ele fica. Não fizemos o melhor de cada um, pelo menos eu, da minha parte, não fiz o meu melhor, porque o momento era emocionante demais, né? Uma pitada bem grande de tristeza. Rolou, a gente não deu muito trabalho pro Kenny, eu acho. Eu esqueci desse pequeno detalhe aí, né? Que eu teria que tocar o saxofone, o qual eu não tocava há mais de 15 anos, talvez. Vira pra cá, Fred. Oi? Vira pra cá. Eu estou aqui Sua careca eu já filmei bastante. procurando. Chegamos a esse tempo. Fazia muito tempo. O sax ficou paradão um bom tempo, né? Trouxemos o Valentim, né, pra gravar, que era uma coisa meio difícil na época, né? Estava totalmente despreparado para entrar no estúdio. Todos nós tivemos, assim, a não ser os músicos que já estavam tocando na noite, que esses nunca perdem a forma, né? Esses aí estão sempre em atividade. É uma coma. A gente que estava encostado mesmo, paradão, a gente sofreu. E eu também sofri. Dentro da medida do possível, a gente conseguiu fazer uma gravação bacana. E rolou, e a gente conseguiu fazer esse tributo aí pro nosso amigo Tobé. O resultado foi muito legal. O porquê de ter gravado o Suave foi o mais importante. O que eu mais gostei foi isso. Eles arrebentaram, né? Acabaram com a minha raça, né? Foi... É lindo, né? Eu acho lindo. Tudo deve ser agora suave. É complicado.
É muito complicado. Porque a minha relação com o Tobé era de mestre e aluno. Para mim, ele sempre foi o maestro. E era a alma, eu acho, do rock viola. Tanto que depois dele, a gente até se reuniu, fez um som, mas já não era a mesma coisa. O Tobé, para mim, era um gênio da criação de melodias e... Aquele cara que estava assim, sempre com um sorriso, dono de uma voz peculiar. E letrista também, né? Tobé é disparado o cara mais talentoso do rock viola. Que ele sempre foi envolvido com isso daí de arte, até quando estava no ginásio, colégio, sempre envolvido com essas coisas de arte. E foi embora muito cedo. Você viu o Tobé tocando, você já sentia uma sensação muito boa, independente da música que ele estava tocando. É só pela presença dele. É um cara que me remete, assim, a uma lembrança muito amorosa. Meu amor, meu amor, meu amor. Para sempre. Grande amigo. Muito antes dessa homenagem para o Tobé, do Suave, a gente conversou diversas vezes aqui no estúdio mesmo. A gente sentava para conversar e eu sempre falava para ele: Tobé, vamos fazer um documentário do rock viola, cara. Pô, vocês têm uma história bacana pra caramba, mano. Quantos festivais vocês participaram, ganharam, tal. Vamos fazer um documentário. E ele falava: não, vamos fazer, tal. Eu tive N oportunidades de colher um depoimento do Tobé aqui no estúdio. E fui deixando passar oportunidades, né? Porque eu sempre achava que, tipo, não, mais pra frente a gente vai fazer o documentário e eu gravo a parte do Tobé. Não imaginava que ia acontecer isso. Quando veio a homenagem feita na música Suave, aí aquilo deu um start na minha cabeça. Tipo, eu falei: meu, é agora. Bom, que eu me lembre, conjuntos regionais, né? Sanfona, pandeiro, inclusive tinha o regional do Seu Leque. E também a banda que existia na época do pai do Silas, né? Seu Antônio, dentista, tocava Mércia, Cid. Né? Que nós tivemos uma banda, a Banda Mércia de Itapevi, tivemos o Jazz Mércia. Então, eu tenho memória dos Shines, né, que era o Pardal, o Elião, o Robertinho. Quando eu era moleque, que eu ouvi, a primeira vez que eu ouvi alguém tocando ou ensaiando, foi na escadaria, numa casa que era logo depois da escadaria. Depois eu vim saber que era o Pardal, que já tocava com esse pessoal, o Shines, eu acho que era o nome da banda. Eu sei que tinha um maestro até que dava aula aqui no antigo CI, e tinha uma banda já sinfônica. Eu lembro do pessoal, Robertinho, Pardal, nosso baixista, falar do The Shines, que aí era virada dos anos 60 para os anos 70. A data do início do rock viola, ninguém sabe. Provavelmente o rock viola nasceu entre 84 e 85. A gente acostumava se encontrar na casa do Peco. Era um grupo de pessoas que se reuniam na minha casa, né? Pardal, Valentim. Um dia surgiu um violão e a gente começou a tocar. O Valentim estava lá, o pessoal reunido. A casa do seu Cirilo, Peco. E o pessoal sempre frequentava lá. Pardal, Robertinho. Na época, a Mércia, minha irmã, hoje já falecida, a Mercinha, né? Que também fazia parte do grupo. A Mercinha sempre gostou muito de música, sempre foi adiante, enfim, do nosso próprio tempo. A Mercinha, ela era excelente, de um ouvido absoluto,
uma menina que tinha visão futurística e tinha muita amizade. E o Valentim começou a tocar uma música que se chama, né, Memórias de um Preto Velho. O pessoal tocando, o Robertinho estava tocando. E tinha um festival para acontecer. E a gente mandou algumas músicas para Barueri. Foi aí que começou. No começo era eu, Valentim, o Peco, o Beleza, Alexandre, Armando Peco. Que na verdade o Rock Viola já tinha ido para um festival sem a minha presença e sem a presença do Tobé. Que foi o Pardal, o Valentim, o Alexandre, acredito que o Beleza, não tenho certeza. Então já tinha essa célula. Se eu não me engano, nós pegamos o 3º lugar, aí o pessoal que me corrija se eu estiver errado. Começamos a ensaiar umas músicas e de repente surgiu, olha pessoal, agora chegou a hora da gente colocar um nome. E eu tinha uma viola de 10 cordas e começamos a fazer aquelas brincadeiras, eu com a violinha, o pessoal com violões. Eu falei, que tal se a gente colocar Rock Viola? Rock Viola, por causa da viola. A gente poder tocar de rock, viola. A gente abrange toda essa de viola ao rock, do rock à viola. Então ela nasceu como rock e viola. Então tem aquele E, né? Aquele E famoso. Só que quando todo mundo ia falar o nome, todo mundo falava rock viola, porque falando rápido saía rock viola. Foi tirado o E por conta disso, que não havia mais a necessidade, já que soava sempre como rock viola, independente de ter E ou não. O que era o projeto estudantil da área metropolitana? Ele aconteciam etapas, primeiros nas escolas, então aconteciam etapas de diversas categorias, entre elas a música. Música, pinturas, teatro e xadrez. E faziam-se pequenos grupos e apresentações no colégio. Eu acompanhei a cada passo por estar dentro do projeto. O Rock Viola começou ali no Proem, só que não como Rock Viola, mas separado. Então, Humberto e Tobé para um lado. Por um acaso, dando aula no CI, eu conhecia esse grupo e o potencial deles. Eles sempre foram muito bem classificados em todas as etapas. Dessas etapas na escola iam para etapas regionais. Foi no Proem que eles começaram a participar de competições. Entre 65 e 85 no Brasil, existia um movimento muito grande de festivais, festival da música brasileira. Então, coberto por grandes redes de televisão, Globo, Record, TV Excelsior. Então, isso era muito popular. Então, eles foram influenciados por essa geração e carregam isso na veia até hoje. Foi o primeiro que a gente ganhou. E nós ganhamos 2 anos lá. Eles foram na primeira vez, que a gente acha que 85. Participamos, se eu não me engano, com 2 músicas só, que foi Memórias de Preto Velho e Momento Latino. E faturamos 3º lugar com a música Momento Latino e 1º lugar com a música Memórias de um Preto Velho. O primeiro eu acho que foi com Memórias de um Preto Velho, antes da gente parar de levar essa música para festivais. Quando a gente juntou, que entrou Tobé, entrou Humberto e foi juntando mais, a coisa foi ficando um pouquinho mais qualificada. Me lembro de ter ido, mas como torcida. E foi o festival histórico do Rock Viola. A partir dali, felizmente, Itapevi, que era sempre vista como uma cidade dormitório, uma cidade de bandido, uma cidade ruim, uma cidade feia, aparece nas mídias das outras cidades, né? Dos municípios do entorno, como uma cidade que tinha cultura, que tinha música de qualidade. Tinha toda uma roupagem, né? Na época, comprei um monte de cobertor daqueles tipo corta-febre e fizemos um ponche e se apresentamos
parecendo um grupo realmente andino, né? E ficou interessante assim, o visual do palco e tudo mais, foi muito legal. E depois, no ano seguinte, eles ganharam com Saga do Sertão. A gente ganhou de novo, né, com a música Saga do Sertão. Foi interessante que subiu aquele monte de homem no palco, uma coisa que pintava diferente para quem estava de fora vendo, assistindo. Subimos em 8 caras no palco, aquele monte de cara e um violão. E o pessoal fica olhando aquilo, sabe, até com, ué, o que será que vem aí? E nós começamos a tocar Saga do Sertão, cara. É com pesar que eu constato que esses homens, meus irmãos... O título já diz alguma coisa, né? A Saga do Sertão. Que fala também dessa coisa da devastação. O sertão mesmo, a seca. Não vê mais não essas coisas do riacho, do mato, dos peixes vivos nos rios, da não poluição. Uma música com um vocal bacana, que fala da natureza, também é um tema que a gente utiliza bastante. A torcida era muito grande naquela época, tinha ônibus. Eu lembro que tinha um ônibus e uma galera, né, uma galera louca, né, todo mundo seguindo, né. Mas esse foi um reconhecimento, assim, muito grande. Eles ganharam muita coisa, foram muito aplaudidos, reconhecidos, então, pra gente que torce, né, pra gente que era Rock Violette, a gente foi um marco pra gente esse festival. A gente sempre lembra dele. No terceiro ano, eles nem deixaram a gente participar. Convidaram a gente para fazer um show. Aí nós fizemos um show no festival. Fomos só para fazer o show. E a gente abriu o show para o Jair Rodrigues. Então, para mim, Itapecerica é um grande marco do que acontece depois com o Rock Viola para sempre, para o resto da vida. No último dia 26 de outubro de 1986, a cidade de Itapecerica da Serra recepcionou em seu 4º Festival da Música Popular Brasileira várias cidades. Itapevi esteve presente com o grupo Rock e Viola, que notadamente apresentou o que é saber fazer música popular brasileira. Por acompanharmos seguidamente festivais de MPB, podemos dizer, sem medo de cometer qualquer erro, que este festival apresentou um nível de canções, organização e um corpo de júri voltados essencialmente para a música. A tarefa de selecionar as melhores canções não foi nada fácil, mas ficou a cargo de grandes cobras da MPB, como o maestro Iranfi, coordenador do Som Brasil da época, Dirceu Franco Vasconcelos, músico, Lúcio Barbosa, músico, entre outras personalidades presentes. Mas o Rock Viola impecavelmente faturou 3 prêmios para a nossa comunidade. Com a melhor torcida de todos os municípios participantes, os meninos Tobé, Humberto, Pardal, Valentim, Carlinhos, Queré e Roberto chegaram à finalíssima e trouxeram para Itapevi o 1º lugar com a perfeita Saga do Sertão, o 3º lugar com a Ode à América Latina através de América Nossa Mulher e o 6º lugar com a música Naturalmente, um poema ao equilíbrio ecológico. Na minha parte já. O Pardal, um grande baixista, e era o general, o cara que punha a turma para
fazer as coisas na hora certa. Sempre preocupado com o melhor, né? Ao meu ver. O músico também dedicado. O cara que era sério, tocava tudo sempre igualzinho, era o Porto Seguro da história, né? Pardal, amor da minha vida pro resto da vida, Edivaldo de la Libera, ele é tudo para mim, vai ser tudo para mim. Não sei se eu vou no enterro dele ou se ele vai no meu, mas a gente vai chorar pra caralho, porque é um cara que eu respeito em profundidade. Pardal é gênio, Pardal é gênio. O Pardal segurou a nossa onda, né, cara? Porque se a gente deixou de tocar uma vez, assim, da final, foi por causa do Pardal, porque senão várias vezes a gente tinha passado batido mesmo, porque a gente tava afim, era de curtição mesmo, de festa e tal. Tudo é que é tum-tum, como é que é esse comecinho? Esqueceu jeito, né? É isso mesmo. É isso mesmo. Quem que lembrava disso? Já ninguém, né? Até hoje, é impossível definir o estilo musical do rock viola. É música. Tanto faz. Ser samba, valsa, rock, pop, esses rótulos, não tem rótulo. A música para o rock viola nunca teve rótulo. Não tinha um estilo definido. O rock viola sempre foi muito eclético. Por exemplo, a música Memória do Preto Velho era uma música raiz, né? Tinha músicas andinas que nem Momento Latino. Era rock, era viola, era o que era aquilo? É esse o som, era esse som. Esse som diferenciado que batia gostoso, que as letras eram interessantes de você aprender e elas acabavam fazendo parte de tudo aquilo que a gente estava vivendo naquele momento, na efervescência dos anos 80. Então eu acho que para definir um estilo de música do rock viola é difícil. Eu nem gostaria de tentar definir, por exemplo, porque eu não vou conseguir. Se alguém conseguir, fique à vontade. Mas eu acho que isso talvez seja a coisa mais legal do rock viola. Eu acho que era o carisma que eles tinham e essa coisa largada, porque eles eram largados mesmo. Não tinha essa coisa regrada, o ensaio deles era diferente e eles eram muito soltos e eles chegavam e arrebentavam mesmo. Onde eles chegavam era show mesmo, era um show. Tinha uma certa preocupação, assim, com a hora de tocar e tal, mas não era muito não, cara. Faltou regras para o rock viola. Faltou não, acho que nem precisava, era assim mesmo que tinha que ser. Tava eu, a Malu, num hotel, o Valentim Humberto, e os meninos todos estavam num outro hotel. Esse foi em São Miguel Arcanjo. E que eles dormiram. Nós passamos o dia inteiro numa chácara com um frango com milho. O cara fazia, também bebemos o dia inteiro e tal. E foram pro hotel para dar um cochilo. Eles já tinham feito na sexta-feira a eliminatória. E sabe quando você tem certeza que o primeiro lugar seria deles? Dormiram. E não apareceram. Aí tocou o Valentim só e o Valentim Humberto, porque a gente estava no mesmo hotel e eu e a Malu levava, né? Então só os dois tocaram e claro que não foi legal. O Tobé chegou atrasadão, que ainda tentou chegar, mas chegou atrasado, com o instrumento meio desafinado e tal, e não levaram nada, né? O rock viola, por ter sido criada para um festival, eles realmente carregaram isso para si. É uma banda que entrou realmente sabendo como jogar o jogo. Nós chegamos lá, acho que a gente ficou uma noite lá, né? Chegamos um dia anterior e o festival era no dia seguinte. A gente não tinha onde ficar, acabamos alugando uma casa maluca, dormindo todo mundo no chão, embolado, foi uma doideira. Cidade do interior, assim tal, né? Bem pacato, um lugar tranquilo. Até antes de começar a tocar, deu um problema com o chimbal lá, aí nós tivemos que
dar uma ajeitada. Parece-me que trouxeram outro chimbal, né? Então esperamos um pouquinho para começar. Foi incrível, assim, inesquecível, porque foi o lugar que a gente mais ganhou prêmio de uma vez só. Eles entraram com 3 músicas e pegaram primeiro lugar, segundo lugar, terceiro lugar, melhor música, melhor arranjo. Quando a gente ensaiava direitinho e a gente ia para um festival e conseguia executar tudo direitinho, olha, era difícil alguém ganhar, modestamente falando, né? E foi com Naturalmente. Fomos também com Naturalmente e Doce Emoção. E as duas ganharam vários prêmios. Nós ganhamos o festival com Naturalmente, mas Doce Emoção ganhou melhor arranjo, ganhamos melhor arranjo, melhor letra, melhor intérprete, em primeiro lugar, terceiro lá. Cansei de subir no palco para pegar prêmio. Cansei, fiquei até envergonhado. Chegou uma hora que os meninos não queriam mais subir no palco para receber prêmio. Eu lembro do Humberto no hotel, com aquele monte de troféu assim, ele fazia, tem um monte aí, quer um? Pega um aí pra você, aquele monte de troféus e tal. Eu lembro assim ter ouvido, foi uma menina que falou, né? Olha, vocês trouxeram a sacola. A gente falou, mas para que sacola? Para levar os prêmios, vocês ganharam tudo. E mesmo quando o mar afoga O rio, como o vendaval engole o ventilador, naturalmente fala sobre a natureza, sobre a destruição da natureza e sobre a natureza ser tão bela e o homem conseguir acabar com ela, e está acabando. A gente já falava isso há 30 anos atrás, e antes da gente, há muitos anos atrás, muita gente falou, mas a gente vê que o caminho é meio sem volta. Foi a partir de um festival da escola. Tinha um festival da Proem, que eu e Tobé estávamos participando, fomos para uma final, e aí a professora Ditinha, que tentou melhorar o esquema, e aí chamou Valentim, Pardal, que ela já conhecia, né, da música, e nós fomos ensaiar a música lá em São João, na casa do Paulo Tosato. Fizemos um ensaio para ir para a final. Não houve um convite, por que vocês não vão tocar com a gente, com o Rock Viola? Não, vamos tocar junto, começamos a tocar junto. Humberto é o cara que me inspirou, né? Certamente, uma das razões de eu tocar é porque o Humberto começou a tocar, né, cara? E a gente tava sempre junto, as primeiras coisas que ele compôs, ele me mostrava e falava, porra, cara. E Humberto tem um talento especial também. O Humberto tem uma sensibilidade muito boa para letra e um agudo danado, viu? O homem pegava um coqueiro lá em cima, afinadíssimo. Sempre achei o Humberto afinadíssimo. O Humberto, com toda a criatividade dele, né? Estudamos na mesma escola, ele estudava uma série à minha frente, aí depois ele parou um tempo e a gente voltou a estudar junto no colegial, fizemos faculdade junto, ele é padrinho do meu filho. Um cara naturalmente natural, vamos que vamos, sabe? Que é meu amigo desde os 7 anos de idade, tá bom pra vocês? A gente fez o primário juntos. Ele adorava a minha lancheira. E é um gênio. É um gênio. Humberto é um gênio. Também tem uma voz assim peculiar, uma pessoa maravilhosa para se conviver. Porra, cara, o Festival de Apiaí foi alguma coisa assim meio que inesquecível, né? Apiaí é sul aqui do estado de São Paulo, né? A gente foi, rapaz, se não me engano, num Fusquinha velho, que eu não lembro de quem era. Foi é longe, a viagem era 4h30 de viagem para chegar lá. O Coré, que ele sempre andava equipado, né? Ele sempre andava com um cantil cheio de aguardente, né? Buscava assim da melhor qualidade, no alambique, né? Se eu não me engano, era um ginásio de esportes que parecia o chapéu de Napoleão. Então nós fomos
acho que em vários festivais lá, uns 2 ou 3. E a Piaí foi um lugar assim que a gente se deu bem mesmo, cara. As pessoas gostavam de nós lá, tanto que nos convidaram depois para fazer show e tal. Mas o que marcou mais para mim foi o que a gente ganhou, né? Que nós ganhamos com Naturalmente. E estávamos também com Doce Emoção. Depois teve uma festa numa danceteria para finalizar, algo assim. Foi um festival bom, forte, bacana. Eu acho que a gente ganhou, viu? Depois do festival, esse lance de classificar a música, né, e ficar para apresentação no domingo, aí tem o rolê na cidade, né? Eu acompanhando eles, né, a gente passava em alguns bares, quando via Rock Viola, chamava os caras, entrava, já queria que cantasse as músicas do Rock Viola. Eu não lembro exatamente a música que eles foram defender, mas eu me lembro muito do final do festival. O organizador chegou para mim e falou, escuta, o pessoal tá lá somando nota e tal, o pessoal que ia fazer um show ali, né, enquanto espera sair a nota, o pessoal não veio. Vocês poderiam fazer esse show pra gente? Aí eu falei com o Valentim, também estava inclusive num bar lá no fundo. O pessoal topou, a gente subiu. E pintou uma canja. Eles começaram a fazer The Houses Brown. Não sei se foi dessa vez aí que me puseram sentado, porque eu não tava parando em pé, cara. Não sei porquê. O Valentim estava em algum lugar que ninguém lembrava hoje, mas enfim, conseguiram. Naquela época ele fazia bateria nessa música, The Houses Brown. E foram buscar o Valentim, ele veio carregado, botaram ele na bateria. Que eu não sei quem puxou o Valentim descendo, como uma criança, né? Arrastando a bunda no chão, assim. Pô, eu olhando de lado, assim, né? Não sei por que os caras inventam bebida alcoólica nesse planeta. Era um lugar bem grande, era um ginásio de esportes enorme. Os jurados subiram para fazer uma jam. E de repente todo mundo queria tocar, pediu para tocar. Pode subir todo mundo. Não ficou nenhum músico que estava participando do festival, aquilo lotou. E foi subindo o pessoal com flauta, não sei se o som acho que contagiou o pessoal. E o pessoal começou a subir, cara, virou uma coisa linda que não dá para explicar até hoje. Virou uma coisa maravilhosa e não tem registro disso, só... Foram 15 minutos de música sem parar, aquele estádio pegando fogo, todo mundo enlouquecido e os músicos tocando muito, muito, junto com o Rock Viola. Em 1989, eu consegui meu primeiro prêmio num festival de música brasileira, Festival de Música Livre, na cidade de São Miguel Arcanjo. E tanto a premiação, né, quanto um fato que ocorreu no dia da premiação, foram muito curiosos e muito significativos para mim, sabe? O primeiro colocado foi o Edmundo Santos, com uma música chamada Garganta, do Tato Fischer. Eu fiquei em segundo lugar com a minha Viola Santa. Em terceiro lugar, o Bob Vieira, um violeiro, compositor, cantador, nascido em São Miguel, mas que residia já desde aquela época em Itapetininga, né? E acho que o pessoal gostava muito de viola lá, porque o quarto colocado foi um grupo chamado Rock Viola, que a gente conheceu aquele dia, da cidade de Itapevi, cantando uma música, tocando uma música que misturava esses elementos da nossa música regional com rock and roll e outras coisas assim. E um júri muito forte, com Arrigo Barnabé, Vânia Bastos, né? E quando foi feita a premiação, os 3 primeiros lugares eram prêmios em dinheiro, e o quarto colocado levava uma viola artesanal, né? O Bob Vieira, quando viu aquela violinha artesanal feita ali na região, ficou com muita vontade de que ele tivesse ganho aquela viola, né? E fez uma proposta para o pessoal do grupo na época, propondo para eles uma troca, né? Que ele daria o prêmio em dinheiro para o grupo e o grupo daria a viola para ele, né? Mas o pessoal, depois da conversa, achou por bem que valia demais aquela lembrança do que levarem para casa o dinheiro, a grana. Então, parabéns, pessoal do Rock Viola, por valorizar tanto assim o sentimento sentimental, o imaterial, né,
valorizar isso mais do que a grana, do que o dinheiro. Chora essa viola santa, cala essa garganta que não quer chorar. Mudo é quem não diz segredo, é quem não tem medo de querer gritar. Quando por fim ficar só e voltar ao pó onde outros vão brotar. Olha que milagre! E aí, Leonardo? Que milagre, mano. Porra, que Até saudade, que cara. Eu cheguei com um cavaquinho, eu cheguei de Perdizes, cheguei em Itapevi. Com um cavaquinho na mão, eu tocava samba, eu gostava de samba, eu gosto até hoje. Onde eu trabalhava, a gente fazia umas rodinhas de samba, então eu tocava cavaquinho pro pessoal, fazia aquelas brincadeiras de final de semana, de sabadão. Eu fui pra lá por intermédio deles. Toquei em campo de futebol com o pessoal. O time lá, o CIP, cara, lembrei. Então, meus primeiros contatos com o Itapevi foi o futebol e o samba. O Valentim foi o cara que ensinou muito pra gente. Eu até hoje utilizo, eu falo que ele ensinou errado, ele fica bravo. Não é que ele ensinou errado, ele não era um cara para seguir certinho. A percussão, né, que eu mais aprendi com ele, é todo torto para tocar. Não consegue, eu não consigo até hoje tocar reto uma coisa, tem que florear. Isso é uma coisa que aprendi com ele. Eu conheci Valentim, todos eles juntos, de bota, com uma bota de mulher, tipo assim, aquelas de camurça, uma bota bege, cantilzinho do lado com cachaça e mel. E no mesmo dia, no outro dia a gente já estava se falando e 2 dias depois já estava meio que apaixonado já. Foi assim, de pronto e bate. Aí conheci todos ao mesmo tempo nesse show, né? E a partir dali não larguei mais deles. Dele e deles. Aqueles lances de santo que bate de frente, né? Tomara que o meu tenha batido com o dele, né? Sei lá, mas nós certamente, os Santos eu não sei, mas nós certamente nos identificamos e tal. Para mim, é um cara que conhece muito da guitarra e do swing. Ele tinha algo assim diferenciado quando ele compunha, porque é um cara que a guitarra faz parte dele, né? Até hoje tem música dele que eu não consigo tocar direito e tal, porque ele é ligeiro demais. Um grande mestre, uma grande voz, uma grande cabeça, baita ser humano. Um vozeirão, uma presença marcante. É o cara da música. Os coloridos das paredes fazem me lembrar. Eles participaram diversas vezes de Jandira. E aí, um lembra de um. Então, teve um festival que foi lá em 86, teve outro festival que eu acho que foi em 89, aí teve festival no ano 2000. Um lembra de uma coisa, outro lembra de outro. Um acredita que aquele feito foi no outro festival e o outro acredita que esse que aconteceu aqui foi no outro lá. Em Jandira, eu sei que, não sei se foi esse que a gente ganhou, mas a gente ganhou lá umas 2 vezes, acho. Então, acho que teve um velho lá nos anos 80 e teve um aqui que a gente ganhou, se não me engano. Teve um que eu falo que a gente ganhou com Naturalmente, mas eu não tenho isso bem firme. Talvez tenha sido 2º lugar. Alguém já me disse que não foi 1º lugar, foi 2º lugar. Mas eu lembro que foi num ginásio de esportes. Lembro, assim, do público, que era a plateia, amigos e fãs da banda, né? Em muitos festivais eles iam, né, prestigiar, e eles estavam assim nesse festival. Poucas vezes eu fui receber o prêmio, né, o troféu, e Jandira foi um dos casos e tal. Tenho até eu não tenho nada, né, porque Humberto deve ter essa foto e tal. Tem uma foto que naquela época a gente andava meio que coloridinho, né, e eu tava coloridinho, acho que laranja, amarelo, sei lá. E tem uma foto bacana minha segurando um troféu, assim, acho que foi
Uma das poucas vezes que eu tinha condições de receber. Jandira teve um festival que eu não participei, não sei qual ano foi. Mas ele foi porque ele estava na plateia, então acho que ele já não estava mais tocando com a gente, já estava meio de saco cheio das coisas que a gente fazia. O interessante, aí, porque o Valentim estava no baixo, ele que fez o contrabaixo dessa música, acredito, e ele que estava no baixo. E eu estava na batera, já não tinha mais o Roberto Batera e tal. Inclusive a música Suave, a gente não cantou, porque calhou de estar em outro festival, a gente foi para outro festival e no dia de cantar a gente não estava. Ia participar em Jandira e ao mesmo tempo tinha um evento em Cotia que a gente ia participar também, não sei se era festival ou era uma apresentação, não lembro. Primeiro em Jandira era no estacionamento do Bradesco. E eu não participei das eliminatórias, se não me engano. E o som era impossível. Não conseguia falar, tava ruim, uma gripe danada. Aí na final eu fui. Mas quando a gente foi cantar a nossa música, que estava valendo, acho que deixaram a gente cantar suave, assim, só para cantar, só para mostrar a música. Sei que foi uma correria, cara, pro pessoal dar um prêmio pra gente. Existe esse troféu, tá aí, tá com alguém aí, tá em algum lugar. Tem uma foto eu segurando o troféuzinho. Mas esse de Jandira 2002 foi legal porque foi um reencontro. E no final eu fui receber o troféu, porque acho que ninguém quis subir, como sempre. E eu não me importo, até gosto. Subi, peguei o troféu e recebi o dinheiro na hora, um pacotinho de dinheiro, assim, achei até legal. Hoje em dia, demora para receber. A música Artesão de Palavras é do Tobé. Ele fala disso da gente trabalhar com a palavra e tal, e exalta o dom que a gente tem de cantar e de levar a mensagem, ou alegria, ou uma reflexão. Feliz o que tem o dom de cantar, levando alegria a todo lugar. O Coeré é diversão, né? Engraçado. O Coeré sempre tinha uma piada nova. A gente ria muito com o Coeré, cara. E o Coeré também não tinha tempo ruim, cara. Tava sempre feliz. Não me lembro de ver o Coeré triste. Porque ele gostava muito também do rock viola. O Coeré era um cara que gostava muito do rock viola e tal. Uma vez o Coeré perdeu o trombone, a gente estava indo pro festival. E fomos pro festival. Chegamos lá, todo mundo descarregou. Meu trombone. Ai, meu trombone. Aí, na época não tinha celular, era telefone. Pois eu e o Coeré nós resgatamos, a gente foi por beira da estrada, conseguimos falar. Que era uma figuraça. Ele falava assim: Humberto, não precisa tocar não direito. Tem que começar tocando direito e terminar. No meio, ninguém presta atenção. Era a lei dele. É um cara sensacional. Como é que você perde um trombone num ônibus de viagem de longo percurso e consegue recuperar? Junto com ele vinha uma cachaça que ele trazia lá de São João Novo, que era o afinador da banda. Um bom vivan, né? E para ele sempre estava tudo bom. O Coeré mordia o rabo do gato, você quer o quê? Então é complicado, né? Não íamos em nenhum lugar sem o Coeré, o trombone dele meio rachado, mas principalmente aquela cachaça. Era um cara que era pau para toda a obra, estava sempre em festa também. Mongaguá foi uma maluquice. Nós ficamos hospedados num apartamento, acho que umas 50 pessoas numa kitnet, imagina. A Donívia, mãe do Tobé, né, da Rosemida, Zenaide, ela estava viva. A gente pôde ir porque a Donívia estava lá, então a gente alugou uma casa.
Eu tava, mas não tava participando também, não tava tocando. Mas fiquei alojado lá com os caras. Meu. Só que esse festival aconteceu tudo que a gente não queria. Quando a gente ficava meio que dividido, 2 num quarto, as coisas acho que funcionavam melhor e tal. Quando a gente ficava todo mundo junto, reunido, cara, era muita sacanagem, só saía bobagem, né, cara? E aí... Todas as fotos que nós fizemos ficaram uma M. As fotos que eles tiraram no dia são todas as fotos sem foco, embaçada. Não era a era da fotografia digital que você vê na hora que está desfocado. Não, você tirava a foto e achava que estava beleza. Depois quando você ia ver, totalmente desfocado. E naquele tempo a cultura exibia, fazia festivais de música e exibia na televisão. Porque pesquisando para o documentário, a gente foi atrás de vários materiais, né? E um desses era esse festival, porque a TV Cultura estava cobrindo esse festival. Foi um lugar que a gente parecia artista mesmo. Se eu não me engano, era classificatório. Saía de lá para ir para outro lugar. Eu acho que daí que foi pro Copan. As 3 que chegavam em primeiro, né? Primeiro, segundo e terceiro, iam para a televisão. E a gente não conseguiu. E tinha só os feras de festival, né? Nilson Chaves, Braguinha Barroso. O pessoal da cultura, eles iam escolher uma música das que não foram classificadas, do gosto deles. E iam colocar também, né? E escolheram a música nossa, que nós participamos, né? E depois eles passaram esse festival na TV Cultura. Nós nos reunimos, acho que na casa do Valentim para assistir, todo mundo assistindo isso. E então tinha uns takezinhos, a gente chegando para ensaiar, um negócio bem profissional mesmo, de TV, né? E a gente ficou naquela expectativa, tá, no dia do programa, todo mundo, né? No vídeo, não ganhamos nada também, assim, mas no vídeo teve um destaque pra gente, que o Serginho Leite, que era um radialista da época, ele estava lá como jurado, alguma coisa assim, e ele comentou a respeito da gente, né, que era um pessoal diferente, fazendo uma música diferente, esse grupo aí, o grupo Rock Viola, tal, e aí aparecia a gente tocando, que a música foi Felicidade, se não me engano. Um jazzinho, o cara comentou, que, poxa, o pessoal novo aí fazendo um som diferente. Depois nós tentamos ir atrás para pegar essa gravação. Tá na memória, né, cara? Porque a gente não vai conseguir achar esse vídeo aí. E depois, mais pra frente, quando a gente foi procurar os próprios arquivos da TV Cultura... Só que a TV Cultura pegou fogo. Pegou fogo na TV Cultura e acabou com o registro. Foi uma pena, porque foi um festival muito legal, muito lindo. Mas na minha memória tá bem vivo. Primeira vez que eu me senti artista, cara, sem ser. Uma baita pena, porque foi a única vez que o Rock Viola apareceu na TV. O nosso saudoso Jacinto me falou de um pessoal. Eu estava aprendendo a tocar o saxofone com o meu avô na banda sinfônica lá de Mairinque, né? Que já tinha uma estrada e coisa e tal, e era o início mesmo, né? De quem toca metal é por aí, né? Vai com uma banda, né? Me falou que tinha uma banda que estava precisando de metais, né? Enfim, para completá-la. Que ele me levou até a casa do Tobé, né? Me levou lá num ensaio, o pessoal estava ensaiando, eu conheci todo mundo meio que junto. Veio de uma coisa tão pura e se tornou um canalha do sax, muito bom. É um cara inteligente, né? Um cara que realmente deu um pouco de luz para o Rock Viola ali com o seu saxofone, né? E é um cara que de repente tá sempre aí evidenciando o Rock Viola, é um cara importante pro Rock Viola. Fred Bill mais técnico, né, cara? O cara que já tinha, assim, um certo conhecimento musical e tal. No sax, que deu um puta peso, uma diferença, assim, no grupo. Bom músico. Barueri sempre foi difícil de ganhar algum prêmio. Não sei se tinha uma certa rinchazinha assim.
A gente sempre teve muito problema com Barueri, porque o pessoal ficava bravo. Por mais que a gente executasse a música nossa assim, excelente, a gente nunca conseguiu nada em Barueri. Esse show de Barueri foi legal porque a gente já estava, digamos assim, mais cascudo. Já tinha participado de muitos festivais. E você sabe, né? Sempre quando você vai tocar na vizinhança aqui perto, tem uma rixa, né? Sempre tem uma rixa, uma coisa assim. Ah, vocês são de Itapevi? Pô, se você é lá de Nossa Senhora do Passa Quatro, ok, tudo bem. Mas se você é de uma cidade vizinha, tem uma rincha. Que a gente tinha isso antes de... Como fala? De internet, tá. Mas nós já tínhamos seguidores naquela época. A gente alugava ônibus e as pessoas iam conosco nos ônibus. A gente sempre foi, a gente sempre participou e aquele lá foi bacana porque foi uma galera, foi um ônibus. Então a gente percebe que tem muita gente conhecida na plateia ali, fazendo festa, gritando o nome do Rock Viola. Quando a gente subia no palco, todo mundo chegava junto. Houve uma invasão de seguidores do Rock Viola no Festival de Barueri, se eu não me engano. Mas, olha, foi uma festa muito grande, muito legal. E eu acho que alguém de Jandira ganhou esse festival, nós não ganhamos não. Não especificamente aqui em Itapevi, mas em São Roque, que foi onde eu conheci o Pardal, o Valentim. No meio dos anos 80, eu recebi um convite, né? O Pardal e o Valentim tinham me convidado para participar da banda. Eu tinha recém mudado aqui para Itapevi. Roberto Batera. É disso que eu me lembro dele, muito. Uma figuraça. Meu, esse cara veio de Woodstock direto para o Rock Viola. Pô, era um super batera, super criativo, só que ele era uma canseira, né? Era tranquilo demais. A gente saiu muito tempo na garagem dele, da casa dele. Foi um período bem criativo também. Paz e amor, sempre muito gentil, sempre muito suave, sempre muito amigo e tal. Lento, assim, que nem eu, assim, bem na boa, devagar e tal. Ele fazia umas camisetas bem malucas e vendia lá na Teodoro Sampaio, que tá cheio de músico, né? Roberto, vamos. 9 horas. Temos que estar lá. Em Itu. Isso era 8. Dá pra ir Itapevi até Itu em 1 hora? Dá. Mas aí, quando deu 9h20, nós estávamos na porta esperando o Roberto, que era rapidinho. Ele ia tomar só uma duchinha. É o grupo Rock Viola. É um grupo que a gente torce para que eles tenham êxito, porque para nós eles já são famosos. É um grupo que a gente espera que eles consigam a colaboração de Itapevi para eles crescerem lá fora. Porque lá fora mesmo, em Sorocaba, esses lugares que eles vão fazer os, como se diz, os concursos, eles têm trazido até troféus. Inclusive tem um troféu deles aqui em casa. Escadão Cultural Nelson Bernardes, finalmente a cidade reconheceu o valor daquele maluco que foi meu pai com relação à cultura da cidade. Putz, da escadaria foi legal, hein, cara? Transtorno pra cidade, paramos a rua, paramos a cidade. Lembro que foi na rua, né? Eu lembro que tinha gente pra cacete, a escadaria ficou pequena, cara. E assim, as pessoas sentaram nos corredores do lado, assim. Lotou, rapaz. Aquilo foi um grande evento em Itapevi. Foi colocado em Itapevi, foi definida aquela escadaria como espaço cultural. Na época o Silas era prefeito, né?
e definiu ali como espaço cultural. A gente brigou, batalhou junto com o Silas. A gente briga até hoje para ter esse lance do show da escadaria. Foi lá que eu era meio que D'Artagnan e tal, que eu fui tocar uma música com os caras e tal. Eu tava lá. Ali proporcionava uma arquibancada e o palco era a rua. Pô, tinha bastante gente. Tava bem legal, a escadaria cheia e a gente fazendo esse show. E era homenagem ao pai da Yara, né? Era em frente ao bar dele, né? Então foi muito legal. Foi muito legal. Não lembro o ano não adianta me perguntar, mas foi muito legal. Se não me engano, 84 também. Ou no máximo 85. Aí os meninos quase mataram a gente do coração, porque, enfim, meu pai tinha partido tinha algum tempo, e em homenagem a ele, porque ele era um fã incondicional do rock viola, porque ele entendia de cultura. Meu pai sempre entendeu sobre a cultura de uma cidade. Ele entendia muito a cultura daquela cidade, ele apoiava muito o que os meninos estavam fazendo naquele momento. Inclusive eu lembro que nesse show, na minha memória, foi quando o Feio, o Carlinhos Feio, estreou na banda, assim, oficialmente. Não lembro nada, cara. Não, de jeito nenhum. Foi inesquecível, inesquecível. Humberto, com a sua habilidade, além de ser um músico de grande profundidade, é um artista, ele não gosta disso, mas enfim, um F para ele. Ele é um baita artista plástico, ele manja pra caralho, ele fez um painel com o rosto do meu pai. Gente, é inexplicável. A gente reunia toda essa energia de amor, né? Inesquecível, lindo. Lindo demais. As gravações do Rock Viola, na época, elas foram feitas em 2 estúdios, no estúdio do Elvis e no estúdio Drums. E rapaz, aquele foi um sufoco, porque lá no Elvis Presley, a gente tinha que fazer umas músicas um pouquinho mais de qualidade, porque se você mandava gravar a música gravada sem uma qualidade, ia para o festival, você não conseguia nem participar. Então tinha que haver um pouquinho mais de qualidade. Foi o que o nosso dinheiro dava. Nunca tivemos grana. Foi na Vila Mariana, nós fomos gravar uma demo lá. Eu me lembro de ter ido algumas vezes em algum estúdio, não sei se é esse. Por que é de Elvis Presley? Porque era o dono? Foi o primeiro estúdio profissional que a gente foi gravar. Você lembra por que tinha esse nome? Por causa do cara. O técnico de som, ele parecia o Elvis. Esse tempo tava Roberto ainda com a gente, o Roberto Batera. Ficou bem gravada. Aí depois ia ser feita uma remixagem. Rapaz do céu, a gente não tinha essa coisa de saber tocar num estúdio. A gente sabia tocar no palco. E no estúdio as coisas são meio diferentes, né? Então a gente penou muito. E eu acho que por a gente não ter essa experiência, o dono do estúdio começou a ficar meio chateado, bravo, que a gente não rendia, né? Vamos dizer. Inclusive no dia, o sax do Fred, o sax dele, a palheta deu problema. Era tudo analógico, tá? Não tinha nada digital naquela época. E o Coeré, a hora que o Coeré meteu uma trombeta e mandou o parará, rapaz do céu, o cara quase caiu para trás lá. Foi onde a gente gravou a maioria das músicas, assim, gravamos naturalmente, gravamos Doce Emoção, e só que era daquele jeito, né, cara? Tinha pouco tempo para gravar, era tipo ao vivo, não dava para ir gravando parte por parte, todo mundo junto gravando. Era uma fita de rolo nós fizemos lá, eu lembro na época. O cara ficou desesperado, acho que ele vendeu uma quantidade de horas pra gente e simplesmente não ia dar tempo. Eu lembro que nós gravamos Felicidade, Doce Emoção, Naturalmente. Não lembro se o Feio estava, mas estava o Roberto Batera, a bateria que fez, eu, Tobé, Valentim, Pardal, Fred e Coeré. Foi as primeiras gravações, né? Acho que eu tava, acho que foi de lá que nós fizemos foi daquelas gravações que nós fizemos o CDzinho.
E dessa fita de rolo tiramos algumas vinhetas para botar no CD, no primeiro CD que nós fizemos. No Drums era uma escola de música, né, do Zimbo Trio, que eu estudei lá por alguns meses, estudei bateria. Lá já um pouquinho mais de qualidade. Aí um estúdio mais legal, um estúdio bacana, com um profissional que não era o Elvis, né? Era um cara com muito mais paciência com a gente. Esse foi legal, hein, Guilherme? E gravamos lá bastante música também. Já era mais parecido com o estúdio mesmo. Gravava batera, gravava tudo separado. A gente sofreu um pouco, mas até a qualidade da gravação nesse estúdio foi melhor. E o pessoal tava já... Humberto tinha feito aula na drum de bateria, então já tava mais... Todo mundo já mais enturmado com a coisa, já mais solto, um pouquinho mais à vontade. Não lembro agora quais as músicas que a gente fez lá, né? A gente regravou Felicidade... Artesão de Palavras, aí eu já estava tocando bateria. O Roberto Batera já não estava. Eu não sei quem foi gravado aqui, quem foi gravado ali, quem foi gravado acolá. Mistura é tudo, cara. A música Doce Emoção. E aí acho que a gente gravou a Saga do Sertão com um coro bacana e tal. Ali foram 6 músicas. Ah, sim, e ali também teve A Chuva Cai, se não me engano. A Chuva Cai, e tinha uma outra música que eu não vou lembrar agora. Acho que Verde Oliva também foi gravado lá. De repente vem. O CD foi o seguinte, um dia eu estava conversando com todos os meninos, né? Conversava muito com o Tobé e tal, e aí especificamente com o Humberto. Eu trabalhava nessa época na Vice-Versa, que era uma gravadora grande de São Paulo. O Luiz Botelho, que foi o meu mentor, ele disse o seguinte, faça um CD, vocês não têm material? E aí eu conversei bastante com o Humberto, a gente riu muito, nós rimos muito e chegamos à conclusão, tá, nós temos material para fazer um CD. Tinha lá umas gravações legais, outras nem tanto. A gente já estava querendo reunir as gravações. Isso, se não me engano, foi em 2002. Mas o Fred tinha um amigo, o Roger, que mexia com isso e conseguiu remasterizar as músicas, deu uma melhorada. O Roger Carrer, meu amigo, parceiro lá de São Paulo, estava de bobeira, eu falei, vamos fazer? Ele falou, vamos. Que assim, no momento não me recordo, né, se eu disponibilizei algum material para a Yara ou não lembro. Então, eu acho que na montagem e tal, não fiz porra nenhuma. E aí a gente gravou, se não me engano, 100 CDs, foi feito um a um, manualmente, artesanal mesmo. Fizemos com capa, tudo bonitinho. Foi uma surpresa, na verdade. Eu me lembro de quando apareceu o CD na minha cara. Tum! Nossa! É o que a gente tem de registro até hoje, inclusive está nas plataformas digitais. É também o único registro que a gente tem assim em CD do Rock Viola, que se chama Antologia. Eu gosto muito desse CD, inclusive. Eu vim bem depois. Eu lembro que a gente fez um show, acho que na Escadaria, se não tem... Nós fizemos um no Paiol e uma na Escadaria. E eu tocava uma ou duas músicas que era convidado do Rock Viola. Que instrumento? Eu toquei violão no começo e tal, e depois pela contingência fui levado ao teclado e tal. E tocava uma ou duas musiquinhas assim, aí foi saindo foi entrando outros e tal, e nesse embalo eu acabei entrando e tal. Do Rock Viola, só quem eu conhecia de moleque era o Carlinhos Feio, que a gente foi amigo desde pequeno e tal. E um menino, né? Que ele era o mais novo do grupo. Veio aprendeu a tocar contrabaixo, aprendeu a tocar teclado, sozinho, cara. Ele pegou o jeito mesmo. Ele sempre foi aquele cara da harmonia que veio, que completava, né? Não à toa ele tocava o teclado, que preenchia, né, de harmonia. Sabe, o Feio, ele tem uma capacidade infinita de compor. E às vezes ele desafina, mas é lindo. Só ele sabe fazer isso. Ele e a Nara Leão faziam isso aí.
um cara sempre de alto astral também, sempre bacana. Acho que ia ter um evento na praça, esse festival de inverno. Eu estava trabalhando na prefeitura e o pessoal da cultura queria fazer algum evento no inverno. E eu dei o toque, falei, olha, talvez, né, a gente possa fazer parte aí desse evento que a prefeitura quer organizar. Por coincidência, a gente estava em estúdio gravando com o Rock Viola, porque já colhendo material para o documentário e também gravando um CD que acabou sendo abortado e tal. Foi uma boa iniciativa, né, da prefeitura, no caso. Foi a nova formatação do Rock Viola. Mas aí aparece um menino que eu, num primeiro momento, fiquei um pouco assustada, que é justamente o baterista, que é o Kane. Ele traz, de novo, a possibilidade do Rock Viola. O Humberto ia ter que ir para frente, cantar. E aí foi quando o Rock Viola me convidou. Aí a gente se encheu, respirou responsabilidade, né, para fazer o show. E tentamos fazer o melhor possível para poder se apresentar, porque fazia um tempo que a gente não se reunia, né? E eles se dedicaram muito. Claro que o show não foi perfeito, claro, a gente errou. Cara, eu lembro que na primeira música a gente cagou. A gente estava até que bem ensaiadinhos, né? Fizemos uns belos ensaios. A gente simplesmente acabou a música na metade. Erramos algumas coisas, mas isso aí é de praxe, né? O povo veio, prestigiou. Eu estava apreensivo já, porque estava há algum tempo já sem tocar, sem praticar. Poxa, não tem um Tobé, né, mano? Tobé ia gostar de estar nesse show. E aí o Humberto deu a ideia, falou, ó, a gente tem como trazer o Tobé. Fizemos uma foto dele numa madeira e tal, e colocamos ele no palco. Teve uma hora que ele foi colocado no palco e tal. Detalhe que o Tobé, ele tinha muita fama de atrasar, né? Ele sempre atrasava. E nesse show ele chegou atrasado, cara. Porque ele entrou, acho que foi na segunda ou terceira música. O quê? Estava. Não está mais. Ele acabou de chegar. Atrasado. Você tá atrasado, cara. Atrasado. Outra vez, cara. Nós não estamos acostumados com isso, né? O cara não tem jeito. E parecia que ele estava lá, né? Então foi muito, pra mim foi muito emocionante, porque puta, aí você começa a lembrar e aí vem um misto de tristeza, porque você sente saudade, mas... Não lembro quem foi que teve essa ideia, mas foi muito legal. Eu acho que foi o Humberto. Aquilo foi muito emocionante. Eu lembro assim da emoção do que foi aquilo, né? Parecia que ele estava ali tocando. Era em tamanho real, então com violão. Quando apareceu aquilo foi legal, emocionou a gente, inclusive a mim. E eles conversaram entre eles e eles gostariam de fazer uma homenagem a algumas pessoas que eram mais próximas, né? E desta forma eles me convidaram para participar. Eles me pediram para fazer um texto para falar durante a música Memórias de um Preto Velho. E foi um lance muito legal para mim, foi muito emocionante para mim ter essa participação ali. Famílias separadas, crianças maltratadas. Então foi muito emocionante ver de volta, Rock Viola de volta no palco. Eu achei que o som estava até legal, o pessoal deu um apoio bacana na época, o cenário estava bonito, estava tudo legal. O primeiro momento foi quando o Humberto me chamou e tal, e disse que só ficou feliz, só ficou realmente completo quando eu entrei para a banda, quando a banda ficou completa. Enfim, ele disse uma coisa bem bonita que para mim foi foda. Quando eu entrei no Rock Viola há muito tempo, eu tinha minha turma, comecei a sair, viajar, passear, tocar com eles, mas a banda só ficou completa para mim quando meu compadre passou a fazer parte oficialmente da banda. Carlos Alberto Feio. É esse cara aí. Foi fantástico no sentido de rever pessoas, todo mundo podendo contar as suas histórias. A Laudelina, que é uma amada até hoje, ainda estava viva lá também, levou a filha, Janaína.
Foi muito gostoso, o Jacinto estava com a gente. Estávamos todos reunidos novamente. Rock Viola de volta. Isso foi ótimo. Só uma coisa Rock Viola vai deixar: música. O Rock Viola não é uma banda comercial, tem uma pegada diferenciada. As nossas músicas sempre têm uma mensagem, nas nossas letras. A gente sempre se preocupou em fazer letras que tivessem conteúdo. O grupo Rock Viola teve essa passagem marcante aí, eu acredito nisso, porque eu ouço ainda hoje as pessoas que eu conheço, músicos e tal, que comentam: pô, quando eu era moleque, eu via vocês tocarem, achava mal barato, até me incentivou a começar a tocar um instrumento. Então acho que é esse legado aí que a gente deixa, uma história que a gente teve. A gente, não é que a gente supervaloriza isso, porque a gente conhece a história e a gente sabe o que foi. Eu não sei, eu acho que para quem participou e tal, para quem vivenciou o Rock Viola, certamente serviu como inspiração para alguns, serviu como diversão para outros e deixou muitas lembranças e muitos e tal. O que a gente conseguiu fazer naquela circunstância, com poucos recursos, e conseguimos fazer? A gente conseguiu levar o nome de Itapevi, claro, porque onde a gente ia era a banda de Itapevi, né? Por todo o interior de São Paulo, Minas, Paraná, enfim. Foi uma época marcante, musicalmente falando, né? E foi uma tendência também. Hoje pode não parecer nada, mas na época foi bem legal. E acho que é isso que vai ficar. O Rock Viola tinha um jeito muito característico de contar as suas histórias. E outra coisa é a amizade. Dá para fazer uma banda e ter amizade e se divertir. O Rock Viola não tinha cobrança. O legado fica, e isso é para todo mundo, para qualquer banda. Se você faz uma história legal, não vai morrer nunca. Então, ouçam o Rock Viola, sim, que é bem legal. Esse legado da boa música, esse legado, o exemplo também que eles eram, né? Pode ouvir, se você quiser. Se você não acredita em mim, ouça. Rock Viola deixa música para quem quiser ouvir. Acho que a amizade dos integrantes, das pessoas que curtiam, é o maior legado do Rock Viola. A gente se gostava e ainda se gosta. Tem algumas pessoas que vão fazer parte da sua vida até a nossa morte. Amém. Não sabemos ao certo quantos festivais o Rock Viola participou, quantos ganhou ou quantos perdeu. Mas de uma coisa a gente tem certeza: foram muitos e muitos. Rock Viola, os meninos, como são carinhosamente chamados até hoje. Os meninos agitaram muito o cenário musical de Itapevi. Era uma delícia ver eles cantando. Quando tinha festival em outras cidades, a gente ficava reunido no escadão da Avenida Rubens Caramês. Hoje leva o nome do pai da Yara, merecidamente, por sinal. A ida nos festivais era muito bom. Era uma vida bem bacana. Para sempre nos nossos corações. Sozinho, uma antiga. Eu sou o Beto Santos
E eu tô aqui dando meu depoimento para dizer sobre a história do Rock Viola, uma das bandas mais importantes da cena alternativa dos festivais, o representante maior de uma cidade como Itapevi, que de repente a cidade não é vista, mas a música da cidade é vista, revista, revisitada pelo Rock Viola. E eu agradeço a oportunidade de ser contemporâneo do Rock Viola. Rock Viola é história Itapevi, história no COS, história em Jandira. Obrigado. Conheci o Rock Viola em 86, 87. Através da Rose Pintinho e da Rosemir. Primeira vez que eu escutei Rock Viola foi na escadaria do bar do pai da Yara. E desde aí o Rock Viola faz parte da minha vida e eu faço parte do Rock Viola. Muitos anos, muitos amigos, que são os mesmos. E é isso. Doce emoção. Vibrar dentro de mim, meu pulso de... Ei, Rock Viola. Tanta vontade de chorar quando eu lembro do meu povo, meu preto velho querido, a qualquer estranho vendido, fomos pra senzala morar. Canta Nego, pra mim foi a melhor. Então eu sinto cada pedaço de mim. E mesmo quando o mar afoga o rio como grande Rock Viola, minha influência musical. Me ensinaram muita coisa boa, ruim também. Foi muito bom o Rock Viola, os festivais, a manada que sempre acompanhava. Meninos, da hora, muito bom. Vocês agregaram muito pra mim, foi muito bom. Beijos. Doce emoção.